Vamos falar sobre os cuidados com o bebê no verão, com os bebês e com as crianças também, com a nossa pediatra maravilhosa, a doutora Fernanda, bem-vinda novamente. Obrigada. O que a gente precisa saber, primeiramente, sobre os bebês? Com que idade pode ir para a piscina, com que idade pode ir para a praia, a gente usa repelente, a gente usa protetor solar, boné, conta tudo para nós. A gente recomenda a partir dos 6 meses em relação a ir e ficar na praia, né? Porém, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Bebezinhos abaixo de 6 meses, não tão pequenos ainda, mas ali uns 4, 5 meses. Se quiser ir na praia, mas no final de tarde, dar uma volta, mas não ir para ficar, pode, tá? Em relação aos cuidados, vai para a praia, para a piscina também vale a mesma regra, tá? Só a partir dos 6 meses que a gente orienta que dá para entrar. Em relação à proteção, primeiro passar protetor e depois o repelente, tá? Vai para a praia, além do protetor solar, botar aquelas blusinhas que tenham proteção contra os raios UVA e UVB também. Chapeuzinho, óculos, se a criança deixar, né, a gente tenta, mas tem esse porém também. E é legal, né? já ir acostumando desde pequenininho, né? Exato. O guarda-sol, né, e lembrar sempre da hidratação. Quando a gente pensa nas crianças maiores, a mesma proteção, como é que funciona? E outra dúvida que eu tenho é de quanto em quanto tempo a gente precisa repassar, né, reaplicar o protetor solar. Em crianças maiores que têm o risco de se perder, sempre coloca uma roupa mais chamativa, né? Que se perdeu seja na praia, em piscina de clube, em shopping, em lugares mais aglomerados, sempre coloca uma roupa chamativa na criança. O ideal de ir repondo é que, como a criança gosta muito de água, vai na água, sai, reaplica, aí fica um pouquinho, espera absorver uns 15 minutinhos, aí vai na água de novo. O ideal é ir reaplicando pelo menos cada 1 hora, mais ou menos. Entendi. E quando a gente pensa também na alimentação do verão, como que ela precisa ser? Porque a gente sabe que é uma época que as crianças precisam um pouco mais de água também, né? E também alimentos. Às vezes eu me preocupo em relação à alimentação da praia, se é seguro ou não. A gente vê tantas viroses de verão, né? Exato. O ideal é não. Vai levar alguma coisa, leva de casa, bem feitinha, bem acondicionada, numa sacola térmica, né? Sabe bem a procedência, porque querendo ou não a gente não sabe a procedência. Pode ter coisas muito bem feitas, sim, mas a gente não sabe, né? Hidratar sempre oferecendo água para a criança, porque a criança geralmente não tem o costume de ir lá e ficar pedindo água, então a gente tem que ir lá lembrar, eles não querem parar a brincadeira, né? Bebezinhos abaixo de 6 meses que mamam no peito ou fórmula, os dois, lembrar de oferecer mais vezes, não só em relação à fome, mas em relação à sede também. Né? Perfeito. Mais algum cuidado que a gente precisa tomar? Eu penso nos olhinhos, areia, entrou areia no olho, cloro, o que a gente faz? Sempre tem uma garrafinha com água mineral, porque entrou alguma coisa, precisa lavar com água abundante. Tá? Em relação a lugares aglomerados, sempre bom uma pulseirinha de identificação para a criança, porque a criança se perde, né? Então, que tenha o nome da criança, o nome dos pais, algum telefone para contato. E uma coisa que eu acho bem importante falar também, por exemplo, um almoço em família ou com mais pessoas que tem a piscina. Às vezes, quando tem muita gente, uma está achando que a outra está cuidando da criança e ninguém está cuidando. É quando vê os acidentes acontecem. Então, alguém sempre tem que ficar de olho nas crianças, alguém tem que ficar responsável. Tá? Alguma dica a mais? Criança se perdeu na praia, né? Desespero, o que fazer? Se você encontrou a criança lá chorando perdida, tenta ver se a criança fala o nome dela, fala a criança dos pais. Se a criança não falar, coloca a criança nos ombros e sai batendo palma. Todo mundo para prestar atenção, que as pessoas já sabem, todo mundo batendo palma é uma criança perdida. Se você é o pai ou mãe dessa criança, também começa a bater palma e gritar pelo nome dela. Pedir ajuda pro pessoal ali do guarda-vida? O guarda-vida, isso aí que eles ajudam também.
Nossa, como é importante a gente ter essas informações, porque nós vivemos num local, uma cidade cheia de praias. Exato. E a gente vê isso realmente acontecendo. E eu também gosto de frisar a importância de não deixar a criança livre na praia, porque acontecem vários acidentes. Exato. Não só de se perder, mas afogamentos. Exato. E sempre tem, tô ali olhando a criança, tá o guarda-sol aqui, a criança tá ali. Fica junto, às vezes vem uma correnteza, uma onda um pouco maior, evitar acidente, não dar chance para o azar, né? Nunca criança sozinha na água, independente da idade. E quando a gente pensa também a piscina, já conhece e tal, eu acho bem importante lembrar que criança e boia andam juntas. Exato. A criança tem que estar segura, né? Isso. E qual tipos de boia, né? Boia de braço não é uma boia segura, aquelas que é só na cintura redonda, menos ainda. Coletinho, às vezes também a criança pode ficar meio sufocada. O ideal é aquelas que vem aqui, que é de espuma, que pega aqui na barriguinha da criança e junto nos braços. Essa é a mais segura que tem. Esse modelo é um modelo realmente que a gente vê que não acontece acidentes, Isso. porque as outras do braço pode cair. Exato. A da cintura a criança pode virar. Exato. Então, realmente escolher algo que a gente sabe que é seguro e que vai proteger. E mesmo assim, fica de olho. Nunca tirar o olho. Porque, sei lá, né, criança é criança, inventou de tirar, você acha que a criança tá, frisar, conversar, que é importante a criança não tirar a boia, né, de segurança. Mas eles tiram, pulam, tem que ficar de olho, não dá para tirar o olho. Nada dispensa os cuidados de um adulto, né? Sem dúvida. Adorei as dicas. Imagina. Muito obrigada por trazer para nós todas essas informações, pra gente ter um verão feliz, seguro e com menos internações nos hospitais. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pensando em alimentação, evitando queimaduras e evitando afogamentos. Então, se a gente tomar cuidado com todas essas dicas que a doutora trouxe, a gente vai ter um verão bem feliz, né? Isso aí. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até. Você sabe quando procurar um médico da família? Hoje eu estou aqui com a nossa médica da família, a doutora Carol, e ela vai citar algumas situações em que a gente deve buscar um médico da família para nos atender e atender a nossa família. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Então, eu queria que você citasse para nós situações em que o médico da família é o profissional ideal para atender determinado paciente. Então, vamos lá. Seria até mais fácil a gente falar quando não procurar, né? Ou seja, o médico da família sempre é o médico a ser procurado. Isso, né? O médico está sempre ali acessível para qualquer queixa que se possa imaginar, né? Então, a gestante pode procurar para fazer seu pré-natal, quando tiver algum problema, estou enjoada, não consigo contato com o gineco, pode procurar o médico de família, né? A fazer a parte de puericultura, que é o atendimento da criança ali nos 2 primeiros anos, também pode procurar o médico de família. Já acompanha com o pediatra, mas a criança está com diarreia, pode procurar o médico de família se não conseguir contato com o pediatra, né? O que mais? Qualquer situação com o bebê durante esse período aí, até os 2 aninhos, porque a gente sabe que são várias situações. Às vezes uma picada de inseto que ficou diferente e aí não conseguiu contato com o pediatra, o médico de família pode atender essa criança, essa família? Pode, o médico de família vai estar sempre ali para apoiar, né? E é legal, assim, até fazer o acompanhamento tanto da mãe quanto da criança, né? Então vai ter ali aquele médico de referência para qualquer coisa que tem procurar. O legal é que é o médico de família, da família toda. Isso. O pai, a mãe e a criança pode consultar junto com o mesmo profissional. Num pediatra, o pai e a mãe não podem consultar. Sim. Mas o médico da família, ele pode ver essa família toda. Sim, pode abraçar todas as causas. Às vezes o pai está com uma pressão alta, a mãe está sentindo alguma coisa também e tem a criança ali. Isso. Então, com um profissional, a família inteira pode ser cuidada. Isso, e que você falou muito interessante, né? E o pai e a mãe junto na consulta, né? Inclusive a gente pegar esses pais que às vezes fogem dos médicos, né? Ali na consulta a gente já pega algumas pontinhas para chamar ele para consultar também, né? Para pedir um check-up. Sim. Quanto tempo que esse pai não vai no médico?
Por isso que assim, quando a gente vira mãe e pai, a gente leva a criança no pediatra. Sim. A gente é obrigado a frequentar um local assim com médico. Mas acaba que a mãe e o pai não se cuidam, não fazem um exame. E a gente sabe que exames periódicos são super necessários, porque a prevenção é o melhor tratamento, como eu digo, né? Qualquer doença, qualquer situação que a gente descobre cedo, a gente consegue tratar da melhor forma, não é verdade? Isso, né? Então, fazendo um check-up com o médico da família, o que pede nesse check-up? Sim. Assim, muito mais do que um check-up, né? A consulta com o médico de família também vai rever os hábitos, né? Que seria muito mais importante do que a gente estar preocupado ali com o resultado dos exames, porque por mais que os exames estejam normais, quando a gente pede, às vezes os hábitos vão influenciar lá na frente, né? Então, assim, no check-up a gente pode ver como é que tá a glicose, como é que tá o colesterol, né? Mas a gente precisa ver, tá fazendo atividade física, tá cuidando da alimentação, porque se não tiver, não adianta o exame tá bom agora, porque lá na frente provavelmente não vai estar. Vai cobrar, Né? E tem outras questões que a gente fala também dos rastreios, né? Que a gente fala, vou fazer exame preventivo. Por exemplo, a mulher quando coleta preventivo, quando faz a mamografia, né? Não são exames preventivos, porque nada disso vai prevenir de vir a ter a doença. O que vai fazer é detectar precocemente, né? O que vai fazer prevenir, a gente volta aos hábitos. Então, o papel do médico de família também é esse, Lembrar né? dos hábitos, né? Lembrar dos hábitos, né? E fazer com que a pessoa, junto com ele, consiga mudar esses hábitos, porque não é fácil mudar hábitos também, né? É verdade. Eu sei bem. Mas é bem importante porque eu sempre digo assim, com a criança a gente tem, parece uma segunda chance de fazer diferente, de fazer melhor. E aí, frequentando o médico, tendo esse contato, a gente cuida da criança e tem a oportunidade de se cuidar também. Sim. Né? De olhar um pouco pra gente, porque isso é importante. Que tipo de mãe que a gente está sendo, que tipo de pai que a gente está sendo. Tá dando exemplo, né? Porque não adianta a gente vai na consulta com o médico da família, fala sobre introdução alimentar, tem que fazer assim, assim, assado, e você está comendo tudo errado, né? Sim. Comendo muita fritura, comida com muito sal, tomando refrigerante. Então, eu acho que a família toda junto tem maior chance de dar certo, né? Sim, com certeza, né? Porque nós somos os exemplos, né? Que eles vão seguir. Então, tem que estar todo mundo no mesmo ritmo, né? Porque senão daqui a pouco o filho vai começar a questionar, mamãe, por que você está comendo chocolate e eu não posso? É bem assim. Né? E quando a gente pensa lá na avó desse bebê, ela também pode ir com a doutora Carol e consultar? Também pode, né? Inclusive, hoje em dia até tem muitos avós que cuidam dos netos, né? E muitas vezes eu recebo a criança acompanhada do avô ou da avó, né? E já encaminhou, e olha, daí a gente senhora tá se cuidando? já tá se cuidando, né? Que também precisa dessa atenção, né? E é muito interessante que você tá cuidando de 3 gerações já, né? Eu acho que, na verdade, o papel do médico de família é esse, né? Claro que você não vai conseguir acompanhar a gestação e esse bebê chegar até a terceira idade. Mas uns 20, 30 anos dessa criança você vai acompanhar e também durante esse processo que você está acompanhando essa criança, você consegue acompanhar os familiares. Então, você cuida da família inteira mesmo. Isso mesmo, né? E a gente vai vendo, né, a criança crescer, entrar para a escola, se formar. E cada uma dessas fases também vai gerar um caos na família, né? E a gente vai estar ali para dar suporte também. Legal. E aí cria esse vínculo com o médico também. Não, é um médico de família. Quando a gente escuta falar, parece que é um médico que cuida da família há muito tempo. E é um médico de família que cuida da família toda. Sim. E isso é muito lindo de ver um profissional que conhece toda a família, que conhece a avó, que conhece o vô, que conhece o pai, a criança, o irmãozinho que está chegando. E já sabe, por exemplo, se o pai tem alguma doença genética, já para rastrear naquele bebê, porque sabe que existe a probabilidade, né, genético. Sim. Então, fica muito legal, assim, esse cuidado, né? Sim. E a ideia é já que o paciente chegue pra gente já assim, doutora, eu vim aqui com você porque você já me conhece, não precisa ficar falando tudo de novo, aquela entrevista, se tem alergia, se tem algum problema de saúde, né, pra resolver o meu problema de agora. A gente vai resolver isso agora e deu. Adorei. Obrigada
por falar para nós um pouquinho do teu trabalho maravilhoso e por cuidar de tantas famílias. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Carol, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e procura por Doutora Carol. Lá você vai ver o perfil dela e vai poder falar direto com ela, né, doutora? Isso mesmo. Tô Até a lá próxima. sempre disponível. Até a próxima. Hoje a gente trouxe um assunto bem importante. E é claro que quem vai abordar esse assunto é o nosso neuropsicopedagogo Léo. Bem-vindo novamente. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Léo, crianças que têm um temperamento mais explosivo, que enfrentam os pais, que enfrentam professores e amigos, que são crianças mais agressivas. Todas essas características que eu citei estão ligadas ao TOD? Bom, excelente pergunta, Mariana. Bom, pessoal, o TOD ele se tornou um transtorno muito conhecido, né? O transtorno opositor desafiante, ou de oposição e desafio, no formal, a ideia é a mesma. Ele se tornou muito conhecido porque ele é muito ligado, primeiro, ao TDAH. Não é que toda criança que tem TDAH, ela tem TOD, alguma coisa assim. Não, mas o que nós temos a respeito disso? As crianças que têm qualquer problema com relacionamento e entram em atrito, seja com uso de violência ou não, agressividade física ou verbal, todas elas têm dificuldade com um negócio chamado controle inibitório. O controle inibitório é uma das primeiras funções que nós começamos a desenvolver. É aquele negócio, quando a criança começou a engatinhar, você fala, não faz isso, não faz, você está treinando ela e ela vai desenvolvendo, assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O que é importante a gente notar? É importante a gente notar duas coisas. Primeiro, que nem tudo é TOD, tá? E, segundo lugar, vou começar pelo segundo. O segundo lugar é que nós não estamos ajudando as nossas crianças, tá? Por que nós não estamos ajudando? Como é que você desenvolve o controle da inibição? O saber a hora de parar. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cérebro dela está se desenvolvendo, está formando sinapses entre os neurônios para, vamos botar assim, passar as informações com mais facilidade. E você vai servir de instrumento, de ferramenta, falando, você não pode botar a mão na panela quente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a criança vai aprendendo a inibir aquele comportamento de botar a mão na panela quente, botar o dedo na tomada. Você está fazendo isso. Só que o que está acontecendo? As crianças hoje estão ficando dentro de casa com o celular ou com o YouTube. Ela simplesmente é colocada perante um estímulo no qual ela não faz nada. Ela recebe a informação pronta. E ela fica sentada. Muito legal o desenho, às vezes pode ser um desenho inofensivo. Pode ser um desenho de qualidade. E ela não treinou em nada o controle inibitório dela. Há algum tempo atrás, a gente não tinha essas opções, a gente ia para a rua, brincar com os colegas. E quando a gente está em grupo, a gente treina o nosso controle inibitório. Agora é hora de falar, agora é hora de ouvir. Vamos jogar bola? Eu quero jogar bola, mas os outros querem jogar bolinha de gude. Então, não adianta eu me jogar no chão e começar a gritar. Eu tenho que aprender a hora de inibir aquela minha vontade de jogar bola e vou jogar bolinha de gude porque é o que os colegas querem. Eu estou num grupo. E isso fez parte da evolução humana. Nos moldou para chegar até aqui. E nós estamos entrando num processo de desmoldagem disso aí. E o que isso tem relação com o TOD e outros transtornos? Tem a relação de que nós não estamos aprendendo, não estamos mais sendo treinados para não termos satisfeitos as nossas vontades. Por isso está ficando mais latente comportamentos desafiadores, comportamentos opositores. Contudo, eu falei que essa é a segunda parte. A primeira parte é você entender, todo mundo entender, você que é pai, educador, que nem tudo é TOD. O TOD ele acontece de uma forma verticalizada. Você não desafia quem está abaixo, você desafia quem está acima. Você desafia o professor, você desafia os pais. Você desafia até o coleguinha. Você tem 5 anos de idade, sua coleguinha levou uma boneca que você quer brincar com aquela boneca. Essa criança é a detentora da boneca. Ela está com aquilo que você quer.
Então, você pode agredi-la verbalmente, brigar, chorar para o seu professor. Eu quero tal coisa. Isso faz parte do TOD. Só que nós estamos vendo o crescimento de casos do tipo transtorno explosivo intermitente. O que é isso? São casos em que a criança ultrapassa o limite da agressão verbal e o limite até da, entre aspas, birra, e ela está partindo para agressão, para violência, para quebrar tudo. Em torno de 3% das crianças podem desenvolver o transtorno explosivo intermitente. Então, nós temos que observar que existem diferenças. E na prática, o transtorno explosivo intermitente, ele requer uma atuação, uma terapia e tudo mais, até mais forte, mais incisiva, porque essa criança já está ultrapassando o limite. Apesar de tudo isso, as duas situações têm algo em comum, que a criança, ela perde o controle para fazer. Ela perde o controle. O que esse perder o controle quer dizer? Isso quer dizer que isso sai do controle dela. Ela não tem capacidade de gerenciar mais o comportamento a partir de determinado ponto. Passa um gatilho. Existe um terceiro caso, que é o caso bem mais grave, que é o transtorno de conduta. Por quê? Porque no caso do transtorno de conduta, a criança ela é capaz de reconhecer e ela ultrapassa os limites de propósito. Ela não perde o controle. Aí é uma situação complicada, é uma situação que requer uma atuação, não é apenas do psicoterapeuta, uma atuação psiquiátrica e urgente. Porque essa criança, adolescente, ela é capaz até de usar colegas, usar os outros, usar um irmão para atingir objetivos. Ela é capaz de manipular. Então, por isso que a gente tem que, desde criança, pegar e ensinar a criança a desenvolver o controle inibitório dela. Ela tem que ser isso desenvolvido. Pai, mãe, professor, aprenda a dizer não. Tire a criança um pouquinho do celular e brinque com ela para que ela aprenda a hora de jogar, a hora de esperar, a hora de perder, a hora de ganhar. Para que você esteja fortalecendo o controle inibitório dela, que é uma das funções mais básicas, mais primordiais da cognição humana, para que amanhã o seu filho não esteja tenha mais facilidade de desenvolver um desses transtornos. E no futuro, a saúde mental do seu filho vai agradecer, e muito, e a sociedade também. Léo, obrigada por todas essas informações, por dividir um pouco do seu conhecimento conosco, e até a próxima. Obrigado, Mariana. Até mais, pessoal. Agora a gente vai conversar com a Sol, a nossa enfermeira maravilhosa, consultora de amamentação e doula. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sol, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre os cursos que você está disponibilizando para as famílias, para as gestantes, para os papais. Conta tudo para nós. Então, Mari, está sendo muito surpreso assim, o resultado, né? Há muito tempo a gente tinha esse projeto de começar a fazer grupos de gestante, né? E quando eu trabalhei no William da outra vez, antes de pedir demissão, ir para Santa Helena, né? A gente tinha esse projeto, mas não foi colocado em prática. E aí, quando eu voltei para o William, daí poxa vida, vamos ter que botar em prática, né? E aí se juntou eu, a Luadne, né, que é minha filha, a Aline, que é Nutri, lá do hospital, e a Patrícia, que trabalha na hotelaria, e a Patrícia apresenta o hospital, essas coisas. Vamos fazer, vamos fazer. E a gente fizemos o nosso primeiro lá no hospital mesmo, o primeiro e o segundo foi lá no hospital. E fizemos numa sala que tinha lá, que hoje é a recepção da emergência pediátrica, e foi muito legal, assim, a gente marcou para as 4 e os casais foram, e sabe, a gente faz muita atividade, então isso faz com que os casais se interessem e vão ficando, e ficou até 6:30 da tarde. Aí eu pensei, meu Deus, né? Isso primeiro. O primeiro curso a gente teve 4 casais. E o segundo a gente teve 13 casais. E no terceiro foram também 13 casais,
porque 2 casais tiveram bebê antes do acontecido, né? E foi muito especial, porque nesse curso a gente oferece pacote de acompanhamento de parto e amamentação, eles são sorteados comigo, né? Eu também dou para sorteio um acompanhamento de amamentação. A Físio oferece um sorteio de tape, seguindo com drenagem. A menina também é espetacular. Dessa vez, a fotógrafa deu um ensaio fotográfico, então foi muito legal, assim. E tem café da manhã, tem lanche antes do almoço, tem o almoço, tudo feito por mim, tá? Nossa, e eu sei o quão bem você cozinha, então eu imagino que essas gestantes não vão passar fome, vão ser deliciadas, né? E aí tem o lanche da tarde. E esse ano foram até 7h30, essa edição, a terceira edição foi até 7h30 da noite. Estávamos acabadas, mas foi muito legal, foi muita interação, foi muita brincadeira, teve um ginecologista obstetra, né, o Dr. Hugo, que está junto com a gente nessa. E a gente sempre troca, na verdade, né? O pediatra ia, mas aconteceu um imprevisto, acabou não conseguindo ir. Mas tem o Douglas, que é osteopata, que é excelente. Aí tem a físio, tem tem a psicóloga. Tem muitos profissionais, muitos. E daí, desde o começo do dia até o final, vários profissionais vão falando e vão apresentando conteúdo, técnicas. E tirando dúvidas. Nossa, é maravilhoso. Tanto que o feedback dos casais que participam é muito legal, assim, porque todos saem muito, muito felizes e agradecidos, sabe, por toda a informação. E quando você acolhe, né? O acolhimento faz toda a diferença, né? E esses encontros de gestante é muito bom, porque a gestante sai de lá muito esclarecida, sabe? E muito segura do que vai vir pela frente, né? Porque a gente fala dos cuidados com o bebê, a gente fala de todo o trabalho de parto, dos exercícios. Da amamentação. Da amamentação. É tanto que o curso fecha comigo e com a Luadne, né? Porque a gente não consegue fazer nossa palestra em 1 hora. A nossa vai 2 horas, 2h30, porque é muita... Uma emenda a outra, né? Então, leva um tempinho. Que trabalho bonito, educativo para essas famílias. Muito legal. E eu sempre falo, né, que quando a gente tem informação, a gente fica muito mais seguro para vivenciar qualquer situação. Com certeza. E a gente sabe que a gestação é um momento muito delicado, que tem várias coisas para a gente pensar, e aí depois vem a amamentação, vem primeiro o nascimento, depois a amamentação, cuidados com o bebê. Então são muitas informações, e passadas de uma forma leve, onde tu toma um café, faz um lanche, conhece outras famílias, aí troca um WhatsApp de uma outra mãe, sabe? Eu acho que fica muito mais gostoso vivenciar essa fase, né, Sol? Muito mais leve, né? E é impressionante, assim, vê-los daquela forma, assim, é um trocando com o outro mesmo, sabe? É conhecendo os casais, é fazendo amizade, é muito legal, assim. Eu sinceramente, estou realizada. Ah, que legal. Mas é bem, combina muito contigo. Levar informações, ajudar as pessoas o maior número possível, e daí conseguir colocar 13 famílias ali. Então daí, mas eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais, e eu quero saber quando que é o próximo. O próximo está marcado para dia 2 de dezembro. E daí como que as pessoas fazem, Sol, para ter acesso, para participarem? Então, vai ser colocado no meu Instagram, porque as pessoas entram em contato, a gente está lá na divulgação, o número que a pessoa vai se dirigir, né? E aí a pessoa liga e aí marca. Geralmente a Patrícia assume a proposta de marcar, de indicar o lugar, né? E, enfim, é ela que reserva a vaga de cada um.
Legal. E talvez essa fase agora a gente traga isso para a gente também, para não ficar só para ela. E a gente faz um grupo, e esse grupo é muito legal, porque no grupo o paciente, o cliente ali, a gestante, vai nos dizer se... Eu não como nada que tenha glúten, eu sou vegetariana, ou eu sou, além de vegetariano, tenho o vegano. Tinha uma que era vegana, e eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer para essa participante, né? E aí foi muito legal, porque na hora surgiram pratos para vegano e deu tudo muito certo. Que legal, que bacana, Sol, adorei. Obrigada por trazer esse trabalho tão lindo para as famílias. E se você quiser mais informações, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, busca lá, Sol, e lá no Instagram dela vai ter todas as informações para você que está gestando, está esperando seu bebezinho, também poder participar desses encontros incríveis, desses cursos preparativos, né, Sol? Como é que vocês chamam? A gente fala que é o encontro de gestantes. Legal. Ou encontro de casais, né? Porque é importante o esposo estar junto. Com certeza, faz toda a diferença. Adorei, Sol. Obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a parceria entre família, escola e terapeuta, com a nossa neuropsicopedagoga, Fê. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito contente. Muito feliz em ter você aqui, aprender muito e compartilhar conhecimento. Fê, então, queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Sobre essa parceria da terapia, da escola, da família. Qual o papel de cada um, né, para o resultado que a gente espera de uma criança? É o que a gente sempre fala. A gente precisa entrar num consenso. E a gente precisa caminhar junto nesse processo, sabe, Mari? Então, assim, não adianta um pensar num caminho e outro no outro. A gente precisa afunilar esse caminho para essa criança, para esse indivíduo que está ali naquele processo. Que legal. E quando a gente pensa no papel de cada um, o que a gente espera da família, o que a gente espera da escola e ali da parte terapêutica também? É o que a gente sempre fala. A educação, ela vem de casa, né? Então, assim, a escola, ela é um complemento, como a terapia também. Mas a educação, o papel da família era vir com essa educação, né? E aí a escola vai fazer a generalização desse contexto e as crianças vão trabalhando com outras diversidades. E o papel da terapia vai conforme a demanda daquela criança, né? Então, assim, elas se entrelaçam, elas se completam nesse caminhar. Não é uma coisa mais importante do que a outra, sabe, Mário? Com certeza. Porque a gente pensa assim, a criança fica bastante tempo em casa, bastante tempo na escola e um tempo pequeno na terapia. Então, a escola e o terapeuta, eles têm que estarem alinhados e a família também. Para seguir a mesma linha, a gente tem um objetivo, né? E para a gente chegar nesse objetivo, a gente precisa traçar um plano onde todo mundo que está junto com essa criança precisa estar apto e falando a mesma língua, né? Sim, por isso que a gente fala bastante, né, dessas questões de formações contínuas das escolas. Então, esse processo, né, dos profissionais estarem sempre em formação e essas famílias serem bem orientadas. Por isso que tem que escolher muito bem os profissionais que vão caminhar com essa criança, né? Eu sempre falo que a escolha da escola já é um peso importante, né? E não tem uma escola melhor do que a outra. O que você acha melhor? Eu recebo muito essa pergunta. Mas é o que vocês, como famílias, buscam, né? Então, assim, a gente vai trabalhar em conjunto. Então, a gente vai sentar quando houver necessidade, a gente vai orientar o que fazer na escola, o que fazer na terapia e como fazer em casa. Fê, e essa orientação, ela acontece diretamente com a escola? Você, como neuropsicopedagoga, você entra em contato com a escola, passa um feedback? Existe esse diálogo entre a escola e você? Hoje, com todas as escolas que eu trabalho, Mário, eu tenho uma parceria muito boa. Né? Então, assim, a gente sabe que não é a realidade de muitos profissionais, mas eu sempre falo, eu já estive do outro lado, né? Eu fui professora durante 6 anos. Então, eu sei muito bem o que era estar dentro da instituição. Então, assim, hoje eu crio muitos caminhos mais fáceis de chegar na escola. É porque a criança está mais tempo aonde? Dentro da escola. No mínimo, aí vamos pensar em 4 horas, para quem estuda, né, meio período. Então, sempre que há necessidade, eu vou para a instituição, tanto para fazer orientação com a equipe escolar,
tanto para fazer a observação da minha criança em sala de aula. Que legal, e acredito que os resultados sejam bem positivos, né? São bem intensos, né? Por quê? Porque a equipe escolar também se sente acolhida. Então, o profissional está ali, não está só apontando o dedo, mas eu estou entendendo o que acontece, porque não é somente uma criança. A gente tem aí um contexto, né? Então, assim, a gente vivenciar esse chão da escola é de extrema importância, assim. Que legal. E essa tua bagagem, essa tua experiência de ter vivenciado dentro da escola várias situações, então hoje, de um outro lado, você consegue se remeter àquela Fê que estava dentro da escola também, né? E fica mais fácil o acesso. Sim, porque é muito fácil a gente estar, né, em sala de aula, vou falar como pedagoga agora, que é a minha formação base, e a gente receber um relatório com várias orientações. Mas como e quando colocar em prática? Né? Então, eu sou muito realista nos pedidos que eu faço. Né? Lá na pedagogia, a gente estuda o currículo real e o currículo ideal. E a gente trabalha com o currículo real. O que a gente consegue hoje dentro da instituição modificar para aquela criança? Né? Então, assim, já ter essa experiência me faz pensar muito melhor nas orientações. Que legal. E daí o outro lado agora, pensando na família. Como que acontecem? Vocês agendam uma reunião e daí você passa um feedback? Num primeiro momento, quando a criança ela chega nesse processo terapêutico, a gente faz uma avaliação da criança. E aí elas são divididas por sessões. A primeira sessão é com a família, que a gente chama de anamnese inicial. Aí as próximas sessões direto com a criança. E no final a gente faz uma devolutiva para a família. Então nessa devolutiva a gente vai colocar todos os resultados obtidos e ali a gente já faz os encaminhamentos necessários. Então num primeiro momento é isso. Começamos o processo terapêutico. Preciso orientar aquela família. Olha, mãe, semana que vem o João não vem, é vocês que vão estar aqui na terapia. E aí a gente faz essas orientações conforme necessidade. Que legal, como um trabalho em conjunto faz a diferença, né? Assim, eu falo que não tem como não trabalhar assim, né? Essa é a minha forma de trabalhar, que tem dando frutos maravilhosos, e eu vejo as famílias também acolhidas. Então, assim, a gente se sentir acolhida é importante no processo, né? E ali, quando a gente lida com aquela criança, não é só a criança. A criança, ela está num contexto. Então, essa família precisa se sentir parte também. Nossa, adorei. Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa visão que você tem e muito obrigada por dividir conosco teu conhecimento, informações, e eu espero que você também tenha gostado. Se você quer tirar alguma dúvida, se você quer levar esse assunto mais a sério, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Instagram da Fê, da nossa neuropsicopedagoga, lá você vai conseguir falar direto com ela, né, Fê? Sim, estou à disposição, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Agora nós vamos falar sobre o papel da fisioterapia no pós-parto imediato com a nossa fisioterapeuta Gi. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui conosco. E agora, para entender um pouco mais sobre o seu trabalho, como que acontece, como a importância da fisioterapia nesse pós-parto imediato. E para a gente explicar também, para quem está nos acompanhando, o que é o pós-parto imediato. Tá. Então, o pós-parto imediato, ele acontece ali nas primeiras 72 horas após o parto. Então, nesse período, a mulher ela pode apresentar algumas dores, inchaço. Então, o papel da fisioterapia neste período é fundamental. Então, geralmente, a fisioterapeuta se desloca até a maternidade, né, nesse período, e aí é avaliado se essa puérpera tem dor, se ela está com queixa de inchaço ou se ela tem alguma outra queixa, né, em relação à cicatriz, enfim, os mais diversos tipos, né, de questões que podem acontecer nesse período. E aí depois nós vamos falar ali um pouquinho sobre os exercícios respiratórios que são fundamentais nesse período, também com ativação abdominal, que vai favorecer ali toda essa musculatura, fazer esse retorno, né, como iniciar o retorno do corpo no pós-parto. E também nós vamos falar ali com essa puérpera em relação à aplicação do taping. Tá? O taping é uma técnica que ela vem para complementar toda essa estrutura já, que a gente já vinha fazendo na fisioterapia no pós-parto imediato.
que visa reduzir o inchaço, prevenir equimose, que é aquele roxo, né, principalmente bem comum depois da mulher da cesárea. Também esse taping ele vai dar mais conforto, uma segurança. Essas mulheres elas relatam que com o taping elas se sentem um pouco mais seguras ao pegar o bebezinho no colo, porque nessa fase vai exigir muito, né? E aí também tem aquilo, Mari, que muitas mulheres elas falam assim, que sentem como se fosse tudo solto no pós-parto. E aí a gente coloca o taping e ele dá essa segurança maior para essa puérpera. Que legal, Gi. E quando a gente pensa nessa puérpera, a gente está falando de uma mulher que passou por uma cesárea e também de mulheres que passam pelo parto normal, certo? Isso, os dois casos. Até mesmo em algumas mulheres que passam ali pelo parto vaginal, elas podem ter um inchaço naquela região da vulva, então a gente também pode aplicar o taping ali próximo da região. Enfim, então depende assim, cada parto a gente vai ter algo além para ser feito. Na cesárea, às vezes, a mulher ela vai estar com a tendência de ficar mais roxa naquela região, já no parto vaginal, um pouco mais inchada na região da vulva. Então, a gente vai direcionando também o tratamento de acordo com o parto. Mas o taping é para os dois. Por isso que é bem importante a saída na maternidade, para fazer essa avaliação, né, da situação daquela pessoa, daquela paciente em específico, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, essa ida na maternidade até as 72 horas eu acho bem interessante para evitar... Eu lembro que eu cheguei em casa e eu inchei de uma forma que eu não conseguia caminhar. Então, já teria evitado essa situação, né? Com certeza. Até por conta mesmo dos exercícios que são passados ali, as orientações, né? Muitas mulheres ali após a cesárea, elas levantam já de uma forma errada ali da cama, do leito do hospital. Então a gente só essa informação de vira um pouco de lado, respira, coloca a mão ali para você conseguir levantar, já é uma grande ajuda para essa mulher. E outro ponto que eu achei muito importante e é pura verdade, que é a questão dessa segurança, porque a gente fica com muito medo de levantar, de pegar o bebê. E se a gente está com o taping ali, parece que realmente está tudo seguro, tudo certinho ali dentro e não vai acontecer nada. Porque eu passei por uma cesárea, então para as mulheres que passam, né, por essa cirurgia, que é uma cirurgia, a sensação de que vai abrir tudo, né? Eu vou me levantar, vai abrir tudo, vou pegar um bebê, querendo ou não, 3 quilos, né? Então, dá uma insegurança mesmo. E às vezes a gente fica até limitado de fazer as coisas por medo. Exatamente. E aí, o legal também é que o taping, juntamente com a ativação abdominal de forma ativa, né, que a mulher vai receber as orientações ali, ela vai conseguir ter, além desse conforto, ela vai conseguir que esse corpo ele vai, né, retorne muito mais rápido. Que legal, Gi. Obrigada por trazer essas informações para nós. Muito Eu adorei. obrigada. Pena não ter conhecido tudo isso antes, mas se você está grávida, se você está programando aí o seu parto, busca mais informações sobre esse tipo de serviço. Entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Gi, você vai encontrar ela, troca uma ideia com ela, tenho certeza que vai te dar uma segurança a mais, algo que eu não tive, né, Gi? Obrigada pelas informações. Muito obrigada, e até Mari. a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre depressão pós-parto com uma profissional que vivencia e atende muitas mulheres nessa situação, a nossa psiquiatra aqui do Minuto Mamãe e Bebê, a doutora Cláudia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Um prazer te ter aqui e poder abordar esse tema que a gente sabe que é bem recorrente, que é a depressão pós-parto. O que precisamos saber sobre esse assunto, doutora? Então, o que a gente precisa saber é que a depressão pós-parto, infelizmente, é uma condição bem frequente, né? No ciclo gravídico puerperal, a gente fala depressão pós-parto, mas na verdade a depressão ela pode já iniciar na gestação. Então a gente precisa ficar atento, na verdade, a todo o ciclo gravídico puerperal, desde essa mulher gestante até a fase do pós-parto, idealmente antes da gestação até.
Porque todas as mulheres que já têm um histórico prévio de depressão na sua vida, nessa fase, elas vão ter um risco aumentado de desenvolver um novo episódio ou de ter uma piora de sintomas que já estavam sentindo antes de engravidar ou na gestação, enfim, né? O puerpério ele é um período mais crítico, vamos dizer assim, porque vem, né, a questão da queda hormonal, o nascimento daquele bebê, toda a mudança para a vida dessa mulher, dessa família, mas a gente tem que ficar atenta a todo o ciclo. E assim, quando a gente fala nessa atenção, alguns sinais de alerta, que as pessoas que estão na volta dessa mulher, dessa gestante, dessa puérpera, podem prestar atenção, a própria mulher, o que ela pode... Porque às vezes, no meio de todo esse sentimento, a mulher não consegue se dar conta do que está passando, ela está só vivendo. Então, alguns sinais para a gente notar que algo não está indo bem. Isso que tu traz é bem importante, porque assim, esse é um período onde a mulher é vista pelo maior número de profissionais na vida dela, na verdade. Ela é vista pelo obstetra, às vezes pelo médico de família, pela enfermeira, doula, enfermeira obstétrica. Então, tem muitos profissionais que estão em volta dessa mulher. Então, na verdade, é responsabilidade de todos cuidar da saúde mental dela também, não só da saúde física. Então, assim, a gestação tem as suas particularidades, a gente sabe que vai ter algumas alterações de humor, né, pela questão da oscilação hormonal, por toda essa condição nova, mas tem outras coisas que saem um pouquinho do que a gente espera para esse período, né? Então, essa mulher, assim, que está gestante ou que está puérpera, que ela começa a ficar com o humor muito deprimido, muita tristeza, muito desânimo, não consegue muito falar a respeito dessa gestação, não consegue fazer movimentos de vinculação com esse bebê, comprar alguma roupinha, ajeitar um quarto, às vezes não consegue nem seguir um pré-natal de maneira adequada, fazer os exames necessários, muito choro, angústia, às vezes em estados mais sérios, assim, ideias de morte, de que talvez não deveria estar ali, ideação suicida, coisas nesse sentido não são normais. A gente precisa, o quanto antes, avaliar, investigar e tratar, caso necessário. E aí, quando a gente pensa nesse tratamento, a gente sabe que a gestante, ela vive uma situação ali que não é todo medicamento que ela pode tomar, e depois, com a questão da amamentação também no pós-parto. Então, como que vem esse tratamento para essa mulher nessa fase da vida, gestação e pós-parto? Esse é um outro grande tabu, assim, né, de que a gestante ela não pode tomar nenhum tipo de remédio psiquiátrico, que ela, quando essa mulher se descobre grávida, ela tem que parar todas as medicações, porque vai ter um risco muito grande, né, de esse bebê ter uma malformação, dessa gestação ter algum desfecho negativo em função disso. E o que a gente sabe é que, assim, risco zero na vida não existe, muito menos num estado de gestação, de puerpério. Então, o que a gente precisa saber é se essa mulher realmente tem um diagnóstico e qual é o risco dessa mulher usar alguma medicação para se tratar e o risco de não usar. Porque a gente precisa entender que o risco dessa mulher ficar adoecida na gestação, no puerpério, ele é grande e vai impactar não só a saúde dela, como a saúde desse feto, desse bebê, dessa nova família, né? A gente sabe que o bebê ele precisa muito dessa mãe bem, não só do corpo da mãe bem, mas da mente, das emoções, para também se constituir enquanto uma criança saudável, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. A gente tem hoje várias medicações que têm um bom nível de segurança que a gente pode usar, os antidepressivos, os antipsicóticos, alguns estabilizadores de humor, mas isso a gente precisa avaliar cada caso individualmente. Não existe um remédio que todas podem usar ou que todas não podem usar, com exceção de uma medicação, ácido valproico, que aumenta muito o risco de malformação. Com exceção desse, outros todos a gente vai ter que avaliar a necessidade de cada mulher usar, qual é o risco de cada mulher usar ou não usar aquela medicação. Achei bem interessante essa parte do peso, né? Usar e não usar. O que porque uma gestante ou até a puérpera com um bebezinho ali cometeu uma atitude, fazer algo que não precisaria estar fazendo se ela estivesse medicada. Então, realmente, vale a pena deixar ela longe dos medicamentos, né? E quando a gente pensa nesse tratamento,
existe também a terapia, né? O acompanhamento com psicólogo, que também você sempre prescreve, dependendo da situação, né? Sim, o que a gente sabe é que, assim, idealmente, a gente vai fazer abordagens não farmacológicas, né? Então, o ideal é que essa mulher não use nenhum tipo de medicação, inclusive as medicações psiquiátricas. Tem casos que sim, que vai ser possível essa mulher ficar só com tratamentos não farmacológicos, e aí a psicoterapia é uma primeira escolha. E se precisar de alguma medicação, também vai ter a associação da psicoterapia. A psicoterapia é uma ferramenta muito importante que a gente indica frequentemente, porque além da questão dos sintomas psiquiátricos, tem toda a mudança emocional dessa mulher, né? Esse é o momento também que a gente tem ali a nossa história revivida, a gente entra em contato com aquele bebê que a gente foi, com a mãe que a gente teve. Então, alguns conflitos, eles podem aparecer e aparecem nesse momento, e eles podem atrapalhar esse processo, né? Essa maternagem, o início da vida dessa família. Então, é muito importante que a gente tenha, quando indicado, o apoio da medicação, mas sempre junto com a psicoterapia. Entendi, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, se você tem uma dúvida, se conhece alguém que está vivenciando uma situação dessas que a gente falou, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, digita lá Cláudia e você vai encontrar a nossa psiquiatra e lá você vai poder conversar com ela, tirar suas dúvidas e até marcar uma consulta. Né, doutora? Com certeza. Obrigada, Mari. Obrigada e até a próxima. Até. Agora a gente vai falar sobre incontinência urinária com a nossa ginecologista maravilhosa, a doutora Dani. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Dani, o que a gente precisa saber sobre incontinência urinária? A gente tem basicamente 3 tipos de incontinência urinária, mas hoje eu gostaria de falar sobre incontinência urinária aos esforços, que é basicamente aquela incontinência urinária que normalmente a pessoa fala assim para mim: Dani, quando eu tuço, quando espirro, quando dou uma risada, quando carrega algum peso, eu perco um pouquinho de urina. Então, essa é a incontinência urinária aos esforços, tá? Ela tem muitas causas, mas a gente pensa principalmente que está perdendo urina, por quê? Porque é como se essa musculatura da pelve, ela está um pouquinho mais flácida, e aí não consegue segurar o xixi e perde nesses momentos. É super desconfortável, é super comum, mas infelizmente ainda muitas mulheres não relatam isso na consulta, têm vergonha de falar, e é um sintoma que vai passando muito tempo, ela meio que se acostuma com aquilo e nunca trata. E é muito mais fácil tratar do que a gente imagina, tá? Então, principalmente a gente tem que tentar identificar por que isso está acontecendo. Então, a causa disparada mais comum de incontinência urinária aos esforços é uma infecção urinária. Mas qual que é o problema? A gente aprendeu que infecção urinária, a gente tem ardência ou dor para fazer xixi. E de fato esse é o sintoma mais comum, mas não é o único. Então a gente pode estar perdendo urina sim porque está com uma infecção urinária. Então a primeira coisa que tem que fazer um exame de urina, tem que ser avaliada, tem que ir na consulta, tem que falar que tu está com essa queixa. A gente faz um examezinho de urina. Identificou a infecção urinária, é tratado. Vamos supor que você ainda continue com essa queixa de incontinência urinária, a gente tem que ver outros fatores associados. Identificando esses outros fatores, a gente trata e na maior parte das vezes é resolvido o problema. Que são esses fatores, tá? Então, aquelas mulheres que têm o hábito de segurar muito o xixi podem fazer com que tenha essa incontinência urinária. Qual é o tempo que a nossa bexiga consegue mais ou menos segurar esse xixi? Mais ou menos 2 horas. Então, o adequado seria que a gente fosse ao banheiro fazer xixi a cada 2 horas. Se você segura mais do que isso, ou se você tem o hábito de ir ao banheiro a cada 15 ou 20 minutos, esses 2 extremos também pode fazer com que você perca urina, tá? Além disso, que outros fatores? Ingesta de excesso de açúcar, tá? E automaticamente, se você é uma mulher pré-diabética, se você é uma mulher diabética, você pode estar perdendo urina. Por quê? Porque o teu açúcar não tá bom. Então, a gente tem que compensar essa diabetes para fazer com que você diminua a perda de urina, tá? Outros fatores, excesso de ingesta de cafeína, tá? Aonde que tem a substância xantina, que é a substância da cafeína? Café, chocolate, cacau, bebidas energéticas, refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná. Então, a gente tem que cuidar com o excesso desses alimentos, né? Tem que diminuir, sim, o excesso disso para diminuir a perda de urina, essa
incontinência urinária aí. Então, e outra coisa que a gente tem que pensar é melhorar a musculatura da pelve, que aí normalmente a gente encaminha essas mulheres para a fisioterapia pélvica. Então, todo esse acompanhamento, essa mudança de hábitos, né? As mulheres que fumam têm que também parar de fumar, e as mulheres que ingerem bebida alcoólica, e as mulheres com sobrepeso ou obesidade têm que melhorar isso tudo. Então, melhorando isso tudo é tratamento de incontinência urinária aos esforços. E olha só, nada muito misterioso, só que às vezes, como você falou, a paciente acaba não falando, e como você não tem, ou tem bola de cristal? Acho que não, né? Ainda não. Ainda não, né? Então não tem como adivinhar que aquela paciente está vivenciando aquela situação. Então algo que pode ser resolvido de uma forma bem tranquila, sem medicamento, sem cirurgia, sem nada muito misterioso, desde que a pessoa fale para o profissional que está acompanhando ela, né? O que é super importante, né, Mari? Essa avaliação, ela tem que ser feita. Normalmente essa é a primeira linha de tratamento. Não resolveu, é lógico que essa paciente pode ter uma indicação de um tratamento medicamentoso, tem uma indicação de tratamento cirúrgico, mas isso tudo que foi falado aqui é a nossa primeira linha de tratamento, com certeza. E aí quando a gente pensa num tratamento cirúrgico ou medicamentoso, o que seria, Dani? Então, a gente tem algumas medicações específicas, né, que a paciente começa usando, se respondeu, ok, se não respondeu, aí ela tem indicação de fazer tratamento cirúrgico. E, geralmente, a primeira linha de tratamento cirúrgico é o sling, que a gente fala, que ainda é um pouquinho discutível ainda dentro da ginecologia, mas pode ser uma das técnicas, uma das linhas de tratamento. Perfeito, Dani, obrigada por trazer essas informações para nós e para também ajudar as pessoas a não sentirem vergonha de falar sobre uma situação que é muito comum e que pode ser tratada de uma forma bem simples ou às vezes realmente precisa de um tratamento um pouco mais elaborado, mas que precisa ser feito algo, né, Dani? Obrigada, até a próxima. Obrigada.